químicas externas que o corpo não consegue produzir. Então a mente procura por esta substância que consegue aliviar tal dor ou problema, mesmo de forma temporária. Então o usuário de drogas começa à procura das mesmas substâncias que conseguiram aliviar aquele problema, mesmo sendo apenas como uma ilusão temporária. Acontece, porém, que o ser humano, com sua mentalidade fértil, procura utilizar certas drogas para outras finalidades. Finalidades estas muitas vezes prejudiciais à sua saúde e à integridade física e também com intenções não recomendadas de um ser humano que só procura fazer o mal uso de uma substância que muitas vezes é empregada para sanar alguns males que afetam a população. Nota-se uma progressão do alcoolismo entre os jovens, que constitui talvez um substituto da mania da procura pelo tóxico e que o usa cada vez mais frequente. A vinculação entre as drogas e o crime é impressionante, pois cerca de 90%, de acordo com as pesquisas, estão ligadas às drogas. A educação moral à luz do Evangelho orienta quanto à conscientização espiritual sobre todos os problemas do planeta. A liberdade e a orientação com bases na responsabilidade, as disciplinas morais desde a infância, a vigilância carinhosa dos pais e dos responsáveis, a assistência social e médica com contribuição fraternal eficazes para o aberrante problema das drogas. A humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais e morais do amor e da verdade pelos comportamentos contrários à ética e preocupava-se em praticar o bem. Infelizmente, a televisão, o rádio e atualmente a internet e outros meios de comunicação em massa têm uma enorme responsabilidade sobre esses problemas, porque produzem material suficiente que incentiva o uso e o consumo das drogas e assim gerando muita violência. Diariamente são transmitidos filmes, novelas, seriados, músicas e diversos shows para a decadência da humanidade em todo o planeta. O problema, portanto, é de educação na família, na escola, na comunidade e não da repressão pela força bruta. O álcool é também uma droga perigosa e traiçoeira, que atinge igualmente todas as parcelas da população, causando também a dependência química e os problemas físicos. São gravíssimas as consequências do uso crônico do álcool. Vão das elevações de pressão arterial, às úlceras, problemas cardíacos, a cirrose hepática, as hepatites, tumores de laringe e esôfago, entre outros males causados pela bebida alcoólica e entre outras drogas. O código está certo. A lei sempre esteve aí, mas nunca foi cumprida. De fato, uma pequena quantidade de bebida alcoólica pode causar problemas de coordenação motora e alterar os reflexos da pessoa que vai dirigir um automóvel. Vale a pena lembrar que o Brasil ocupa entre os primeiros lugares nas estatísticas mundiais de acidentes de trânsito com vítimas. Estaria no álcool a explicação para a maior parte desses acidentes no trânsito, de acordo com a estatística. Chamamos há pouco essa droga de perigosa e traiçoeira. Entretanto, a maioria das pessoas reluta ou desconhece que se trata de uma droga e o que é pior, as pesquisas no assunto indicam que o álcool é a substância mais usada pelos jovens. O próprio fato de ser uma droga legalizada, que pode ser livremente vendida em qualquer local, bares, padarias, supermercados, é que a torna ainda mais preocupante, principalmente quando consumidas em grande quantidade. Então, quando chega o Carnaval e os grandes feriados nacionais, é que a afirmação infelizmente se repete nas estradas e nos hospitais por causa do consumo do álcool e das drogas. Então, quando chega o Carnaval e os grandes feriados nacionais, é que a afirmação infelizmente se repete nas estradas e nos hospitais por causa do consumo do álcool e de outras drogas. Há leis que proíbem os menores de idade para compras de bebidas alcoólicas, mas neste país sobram boas leis. Falta mesmo colocá-las de forma corajosa e em prática. Isto fica claro nas propagandas, que não só estimulam o uso ao
passar a ideia de homens e mulheres lindas, com corpos malhados e bem trabalhados, sendo assim bem aceitos para aqueles que bebem. Normalmente, os vícios são considerados pelas pessoas como motivos de prazer, de alegria e de desejo, mas a realidade esconde sua real função. As propagandas de televisão associam ao hábito de beber e fumar como uma aventura maravilhosa. Os vícios também são considerados como obsessão, pois a vontade do indivíduo se junta à vontade dos espíritos desencarnados ainda ligados aos vícios materiais. É claro que eles não podem beber ou fumar diretamente, mas absorvem a energia dos viciados encarnados. Daí, mais um motivo da dificuldade em se largar os vícios. Os vícios também trazem o suicídio de forma indireta. Temos que zelar pelo corpo físico que nos foi concedido por Deus para evoluirmos, e temos que aproveitá-los ao máximo, pois sabe-se lá quando teremos outras chances de encarnar? As telenovelas, os shows e os filmes para garantir a audiência do público e o retorno com o investimento dos patrocinadores de propagandas e comércio que investe nas emissoras que transmitem tais produtos, onde frente ao menor problema ou frustração, ou para comemorar qualquer evento, lá estão as doses de uísques, vodka ou vinho. Algum tempo atrás, as propagandas de cigarro eram de grande circulação na televisão e outros meios de comunicação. Hoje são proibidas. Lembrando que muitos programas de televisão, ou de rádio, ou pela internet, são programas voltados para o bem do indivíduo, assim fazendo um bom trabalho. Pois quando o número de casos de câncer provocados pelas mais de 7.000 substâncias tóxicas que o cigarro oferece, o governo declarou guerra às propagandas de cigarro, assim combatendo, seja pela proibição de propagandas, leis para não fumar em diversos lugares de circulação, assim tentando proteger a população não fumante. Mas você já imaginou quantas pessoas morreram e se prejudicaram pelo cigarro antes das proibições do governo? Foram milhares, não é? Mas infelizmente muitos continuam fumando, mesmo depois das proibições, leis e orientações. Alguns cientistas e doutrinadores de nossa doutrina kardeciana acreditam que quem fuma e sabe dos problemas do cigarro, da maconha, da cocaína, entre outras drogas, são consideradas como suicidas conscientes, pois em até alguns livros psicografados, os espíritos, através de médios, descrevem que as drogas é uma forma de suicídio consciente e que será cobrado devido ao prejuízo que causou ao corpo espiritual. Lembrando que o corpo espiritual, como o corpo físico, é apenas um empréstimo de Deus e temos que prestar contas ao devolver. Pois a única coisa que nos pertence é a nossa consciência, ou seja, o que fizemos de bem ou o que fizemos de mal, que também será cobrado por Deus através das leis divinas. Sabemos que as drogas podem representar a fuga dos problemas pessoais. Diante de uma dificuldade maior, a pessoa se refugia na bebida e nas drogas, e aos poucos. Ora, problemas todos temos. Quem já não se sentiu quase incapaz diante de uma pedra no meio do caminho? Seria, entretanto, isso motivo para beber, fumar e se drogar, e assim aumentando os problemas? Será que quando nos sentimos impotentes diante de problemas, sobre ele refletirmos ou pedirmos ajuda às pessoas capacitadas, não conseguiremos assim caminhá-los? Viver é lutar. O importante é sermos heróis, do dia a dia, heróis de verdade. Quando de frente para as nossas dificuldades, não o falso herói que se refugia na bebida e nas drogas, e assim se comprometendo aos poucos com o vício. Os bons heróis, os heróis verdadeiros, são aqueles que sabem lutar para viver.
A política de prevenção é uma grande alternativa para conscientizar aqueles que já estão fazendo uso de drogas e prevenir. Todos devem participar: as escolas, a televisão, o rádio,